existe um pastor judeu nos Estados Unidos que ele tá amparando membros de pastores abusadores. E eu vi um podcast dele, assombroso, assim. Por quê? Porque o sistema se defende. Se defende, né? Então, assim, teve um escândalo gigantesco na América, todos os grandes pastores defenderam o pastor e ninguém se compadeceu da vítima. E a vítima estava falando a verdade, que não tinha sido o primeiro caso e tal. Então, assim, existe hoje, dentro dessa questão dos líderes abusadores, né? Tem. Mas existe o abuso de autoridade e o abuso de assédio sexual, tudo, né? E isso envolve tudo. E aí você vê que a pessoa ela fica totalmente, além de ter sido abusada, escravizada, refém de um sistema que ela não consegue sair. Então tem muita gente... E qual é o perigo da religiosidade? Não, mas se eu sair da igreja, Deus vai pesar a mão. A Bíblia diz, Apocalipse 18:4, sai do meio dela, povo meu, para que não seja cúmplices dos seus pecados. Então, se você está dentro de um sistema que está corrompido, da cabeça, lá do altar à porta, corra dele. É que aí já se tornou a grande Babilônia, né? Aí tem que correr. Existe muita gente boa que foi abusada, tanto na questão do lado carnal, como mentalmente, que estão aprisionados a sistemas religiosos falidos, que não crescem, não desenvolvem, não têm uma vida cristã, estão se alimentando de veneno, né? E estão presos ali, não conseguem sair. É incrível. Né? Infelizmente. É incrível, porque é o sistema. É que cria raiz também, né? Você cria raiz. Às vezes a pessoa até quer mudar, mas sabe que mudança é medo. A mudança infelizmente... Falando dessa questão de abuso de autoridade aí, existem lideranças que não permitem nenhum membro visitar outra igreja. Existem membros, eu tenho um caso no meu canal que o pastor fez o obreiro fazer um juramento em cima da Bíblia que ele não iria ouvir mensagem de nenhum pregador mais além do altar da igreja dele. A gente ri assim, mas é mais comum do que nós pensamos. E o povo obedece. Por causa da... E não toqueis nos ungidos, né? E aí entra isso aí. Daí não denuncia, não fala, não... E o sistema se blinda. Existem muitos casos no Brasil de escândalos que você vê que o sistema abraçou, colocou debaixo. O camarada continua com a vida como se não tivesse ocorrido nada. E as pessoas que foram feridas se foram e ninguém está nem aí para essas almas. Defende o agressor, né? Defende o abusador. Eles se defendem. O agressor é protegido enquanto a vítima pode... É destruída. Um destruído destrói muito. Um ferido fere muito, né? Então essa situação aí do dia é mais recorrente do que nós imaginamos e infelizmente também está no meio gospel. E aí entra essas questões. Existe muita coisa que está no nosso meio. Muita gente quer fazer vista grossa, né? A gente sabe de eventos do Brasil que existe todo um sistema para você entrar, né? Existia, né? Vamos dizer que existia. Então existe existe coisas que são absurdas, né? Então a gente vê que quando você puxa um assunto desse, você vê que está em todo lugar. Só que o povo faz vista grossa. Agora a questão de destruir ele, eu acredito que tem o envolvimento da política, que é para destruir mesmo os democratas através dele, e a mídia está dando voz a isso. E existe a questão de ele... Outros dizem que ele estava ameaçando muita gente. E aí chegou em pessoas que ele não devia ameaçar. Eu vejo que as pessoas... o sistema estão mostrando que quem manda não quer que ninguém seja exposto. Ô pastor, eu vejo as pessoas falando sobre pessoas muito poderosas, gente poderosa. Quem seria... Eu tenho essa dúvida, cara. Eu ia fazer essa pergunta. Outra coisa também, as pessoas sempre falam sobre Illuminatis. O que é de fato Illuminatis também, entendeu? Que fica um pontinho de interrogação. Por exemplo, você fala de pessoas poderosas. A gente pensa nessas que já são vistas. E eu sei que existem pessoas extremamente poderosas que o rosto dessas pessoas nunca foram mostrados assim. Não estão na mídia. As pessoas mais ricas do mundo não estão na Forbes, né? O que eles mostram na Forbes é o que eles querem que você acredite que
Então não é o Elon Musk Não, o cara mais rico do mundo com hoje? certeza não. Hoje, por exemplo, o príncipe herdeiro da Arábia Saudita é 1 trilhão. Fora o patrimônio, né? Os maiores palácios do mundo árabe é dele. Ele tem o maior palácio da França. Então, assim, quando você vê patrimônio, daí são riquezas que ultrapassam 10, 15, 20 trilhões. Então, O Elon Musk vai chegar a 1 trilhão 1 agora. trilhão né? agora, então. Ele não é. Você tá entendendo? Aí você tem a família Rothschild, né? Que é dona do Banco Mundial. É dono do Banco Mundial. Então, o sistema financeiro está na mão de uma família. Ontem ainda eu falei isso na live. Quem é dono do Banco Central do Brasil? Não é o Brasil, é o Banco Mundial. Para o Brasil imprimir dinheiro aqui, ele tem que pedir permissão. E se imprimir dinheiro, quem paga a impressão de dinheiro é o povo, através da inflação. O dinheiro é um rio que volta para o mar, e o mar é o Banco Mundial. E quem manda no Banco Mundial, o Federal Reserve dos Estados Unidos, não é do governo americano, é do Banco Mundial. Então é uma agência de um banco. Então, que fabrica dinheiro para endividar um país. Então, e daí, quando você olha para isso, você fala, não, mas se existe uma família que é dona de todo esse dinheiro, quem é que manda mesmo? Num país, num parlamento? Ou eles fazem, né? É que nem muita gente fala, eu sempre digo, Alexandre de Moraes tem que ser preso, Alexandre de Moraes não é ninguém. Alexandre de Moraes é um testa de ferro que está fazendo o que tem que fazer. E quando ele cair, tem 10 pronto, tem 9 pronto para assumir o posto dele. Então, o Alexandre de Moraes, ele só obedece o que é mandado. Existem coisas que são dele, que é decisões dele, mas ligado ao porquê que ele foi colocado naquele posto. Essa questão dele só obedece. Há uma ordem para ele fazer Sim. o que ele faz, ou ele é manipulado Não. de forma intencional a fazer o que faz? Ele faz porque alguém fala assim, Alexandre de Moraes tem que fazer isso, ou existe uma manipulação que ele também é inocente nisso? Não, ele foi colocado ali para fazer isso. Então ele sabe. Porque Ele tá ciente. Quem é o cara mais temido na política no Brasil hoje? Vocês sabem? O próprio Moraes, né? Não, é Michel Temer. Verdade. Quem é que colocou Alexandre de Moraes? Michel Temer. E Michel Temer é um agente iluminado do Brasil desde a década Já ouvi de falar 80. disso aí, cara. É porque Quem fica... Que ele é muito poderoso. Foi ele que calou o Bolsonaro, né? Sim, É um... e quem é que resolveu todos os problemas do Bolsonaro? Temer. E fica, até hoje a gente o Temer fica... é o vampiro. Tem aquele político mentiroso, teve um filme no Brasil, que aparece um vampiro. Sei. Candidato honesto. O candidato honesto? O vampiro é o Temer. Porque Quando até ele hoje... aparece, e é os bastidores da política brasileira aquilo ali. O Michel Temer apareceu, o povo estremece. Que é ele que comanda. Agora, quem é Temer? Temer é o agente do governo mundial no Brasil. Porque fica um questionamento até hoje. Bolsonaro, naquele 7 de setembro, estava decidido a fazer alguma coisa com a autorização do povo. O que foi que o Temer falou no ouvido do Bolsonaro? Aí, olha só, não. Que calou o homem. O problema velho. é isso. Quem é que teve... O Bolsonaro teve que mandar o avião presidencial buscar Michel Temer em São Paulo para resolver o problema em Brasília. E ele chegou e resolveu. Acabou tudo. Rapaz. E quem é que colocou Alexandre de Moraes? Michel Temer. Que é o que manda na política. Ele é o mais temido na política. Na política hoje. Tem moral, tem peso. Mas há quem diz aí que ele é satanista, né? E aí entra essa... Ele é maçom. Isso declarado. Tem vídeo dele aí elogiando o dia... parabenizando os maçons no Brasil e tal. E maçonaria é sociedade secreta. Sociedade secreta é o início dos Illuminati, né? O início da reunião de 1970 na Baviera são de francos maçons que tinham um plano de domínio global. É. Então aí você pega a origem, tá baseado na maçonaria.